Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a maravilhosa experiência de quase morte da mexicana Ana Cecília González. É importante saber que, além da EQM, ela também teve múltiplas experiências espirituais transformadoras. Conseguia ver anjos desde a infância. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita e ter começado a vida com um prognóstico de morte iminente foi algo que marcou Ana Cecília. As constantes visitas do que ela chamava de o fantasma da morte a fizeram perceber que ela era muito diferente dos seus amigos e familiares. Desde muito jovem, ela entendeu a vida de uma maneira diferente. Ao longo dos anos e após uma série de experiências espiritualmente transformadoras, Ana Cecília entendeu que a vida não acaba, que existe um mundo muito além do que os nossos olhos podem ver. Ela fala que depois da sua experiência de quase morte, começou a desenvolver habilidades de comunicação através dos sonhos com seres que haviam partido para o outro reino. Ela também encontrou seu propósito de vida em meio a tantas adversidades. Depois da EQM, ela também descobriu que o fantasma da morte eram os anjos que cuidavam dela. Ela nunca falou sobre isso até escrever um livro chamado Quando a Vida Não É Para Sempre, em 2015. Em 1989, após a cirurgia de coração aberto, Ana teve uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Ela teve uma fascinante experiência de quase morte, bem como vários encontros com anjos. O amor e as mensagens que ela recebeu durante esses eventos mudaram a sua vida completamente. Em 1990, ela teve vários desdobramentos de EQM, experiências fora do corpo e comunicação com seres através de seus sonhos. Ela recebeu mais de 100 mensagens importantes e depois as compartilhou, e então ela confirmava que a informação era verdadeira e tinha um significado para a vida de quem as recebia. Quando você curte e comenta o nosso vídeo, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai começar a te enviar os nossos novos vídeos. Esse é o 26º vídeo do nosso canal. Você já assistiu os outros? Agora nós vamos ao relato. Estou realmente muito animada em compartilhar. A minha experiência é algo muito especial para mim. Eu vou contar parte da minha jornada de vida e eu sou muito grata por fazer parte desse despertar espiritual. Eu tive que ser operada 2 vezes. Na segunda vez, foi para extrair um líquido que estava envolvendo o meu coração e os meus pulmões. Estava muito difícil respirar. Eles descobriram que eu estava cheia de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Alguns pacientes são capazes de ouvir e sentir muito mais cedo do que os outros após a anestesia. Eu percebi que a cirurgia havia começado e eu estava acordada. Não era agradável porque eu ouvia tudo. Os médicos e enfermeiros, encarregados de me limpar no final da cirurgia e de me preparar para voltar aos cuidados intensivos, continuaram conversando. Ouvi como eles lamentaram e mencionaram que eu tinha uma filha de 10 meses e talvez nunca mais haveria. Eles ficaram falando sobre a minha família, minhas 2 irmãs, meu pai e meu marido. Por que eles ficavam falando de mim e da minha família dessa maneira, já que eu ainda estava viva? Eles não deveriam falar assim. Deveriam me ver. Eu estou ouvindo. De dentro, eu chorava desesperadamente. A situação era muito delicada. Eu estava por um fio. Depois que os médicos descobriram o que estava acontecendo comigo, eles aplicaram um líquido no meu corpo inteiro, que foi invadido por esporos de Staphylococcus aureus. Era muito complexo erradicar essa bactéria nas circunstâncias em que eu me encontrava. Talvez essa contaminação foi provocada durante a primeira cirurgia. Eu acordei na UTI, um cubículo particular cujas paredes eram janelas. Abri os olhos e percebi que toda a minha família estava reunida. Os semblantes de dor mostravam que o que eu tinha ouvido era verdade. Eu não tinha imaginado. Eu estava à beira da morte, mas dentro da minha alma, meu espírito estava tão forte como sempre. Eu não tinha como passar essa confiança e essa força, porque como eu estava entubada, não tinha como me comunicar, a não ser fazendo sinais.
Os médicos me perguntaram como eu me sentia e eu levantei os meus braços em sinal triunfante. Naquele exato momento, eles amarraram as minhas mãos na grade da cama, evitando o risco de que eu arrancasse os tubos do respirador. Eu vi como os médicos se retiraram com os meus pais e o meu marido para conversar distante dos cuidados intensivos. Eles falaram: provavelmente a Ana Cecília está delirando, ou mais especificamente tem danos cerebrais. Estamos revisando com qual antibiótico devemos tratar a bactéria que ela tem. Mas o que ela tem, doutor? O que vamos fazer agora? Perguntou a minha mãe. Ela tem uma infecção bacteriana grave que acabou de começar, mas é muito perigosa. Meus pais se animaram um pouco. Meu marido continuou conversando com o médico. O quão sério é isto? O médico respondeu: é muito sério. Não é muito fácil dizer isso a você, mas eu recomendo que coloquem os documentos da admissão em ordem. Ela está registrada como solteira com um único sobrenome. Se ela morrer, você terá muitos problemas para tentar resgatá-la do hospital por conta própria. Morrer? Temos duas opções para medicá-la e combater a bactéria. Como ainda não houve testes definitivos, teremos que correr o risco e iniciar a medicação. Se não começarmos hoje, vamos perdê-la em dias. Meus pais e meu marido foram para casa e ficaram com o coração partido. No hospital não havia espaço confortável onde pudessem passar a noite. Enquanto isso, no meu cubículo, tentei sinalizar diferentes momentos que o tubo na garganta estava doendo muito. Com as mãos amarradas, eu consegui mexer a cabeça. Mas com o tubo respiratório e o efeito dos analgésicos, não conseguiam me entender. Fiz uma enfermeira me dar uma caneta e um caderno para escrever o que eu queria dizer. Só conseguia escrever: minha garganta está doendo. Uma das enfermeiras que ficava na minha frente tocou na minha cabeça e disse que era natural, que era um pouco desconfortável, mas que elas iam deixar o tubo lá. Era impossível, ninguém me escutava e a dor que eu sentia não era normal. Eu já havia sido entubada antes, não havia sentimento algum de desconforto. Não adiantava continuar tentando dizer-lhes que o tubo estava mal encaixado. Algumas horas depois, de madrugada, eu comecei a ter a experiência mais memorável do resto da minha vida. Uma das enfermeiras disse para a outra que ia encontrar o namorado no McDonald's. Como tudo parecia estar indo bem, a outra enfermeira disse que ia buscar água a alguns passos do meu cubículo. Pareciam ações normais, sem consequências. No entanto, por mais que eu tentasse explicar que o tubo do respirador estava mal encaixado e que havia um pouco de secreção, eu fui impedida até chegar o momento em que eu fiquei asfixiada. O ar parou de chegar aos meus pulmões. Sem ninguém para me vigiar, a minha primeira reação foi tentar arrancar os tubos para poder respirar. Com os meus braços amarrados, era impossível. A cama se moveu completamente. O meu corpo se contorceu, sem conseguir fazer nada. Os segundos pareciam horas. Quase ao mesmo tempo, o alarme do respirador soou. Era alto, era como se uma ambulância estivesse no meu cubículo. Havia o que parecia ser um exército de médicos e enfermeiros vindo até mim. Ouvi gritos: "O respirador! O respirador!" Eles estavam chamando a equipe de especialistas. Eles estavam gritando como loucos. Eu podia ouvir tudo, mas eu não conseguia respirar. Enquanto isso, algumas enfermeiras seguravam as minhas pernas tentando me acalmar na cama. Os médicos tiraram parte de cima do tubo que entrava na minha garganta para fazer o procedimento necessário. Eles colocaram um pouco de líquido no tubo que saía da minha boca e tentaram sugar o catarro. Continuei lutando para que eles pudessem me ajudar a respirar. O desespero pareceu receber um pouco de ar e a adrenalina me fez contorcer tanto que as 4 pessoas não conseguiam me segurar. Eu só queria uma coisa: respirar. O meu corpo mantinha a vida apesar de fraco, infectado, recentemente operado e privado de oxigênio. Tentaram mais de uma vez o procedimento e não conseguiram retirar o tubo, talvez por estar mal posicionado. Então a tontura começou e eu comecei a perder a consciência e o meu corpo começou a se render. Parei de respirar e quase imediatamente o meu coração parou. Então eu saí. De repente, abri os olhos e me senti completamente liberada.
Eu me via em uma bata de hospital, com os médicos em volta do meu corpo tentando me ressuscitar. Vi como eles se moviam atarefadamente de um lugar para o outro, cada vez menores e mais distantes. A sensação era estranha, porque eu sentia completamente integral e, sem dúvida, eu vi o meu corpo inerte na minha frente e eu estava flutuando sozinha. Ninguém mais estava tentando segurar as minhas pernas e braços doloridos. O alívio foi enorme. Eu não podia controlar o que tinha acontecido e eu deixei acontecer. Então, começou uma jornada mais que maravilhosa. Flutuei de dentro do que parecia ser uma árvore. Eu era apenas uma espectadora. Primeiro, eu vi uma camada de galhos que abrigava bichinhos. Haviam esquilos, coelhos e pássaros entre eles. Todos eles eram harmoniosos. Eu sentia paz, plenitude, como eu nunca havia sentido, muito menos vindo de um animal. Os sons penetravam na minha alma e tudo que eu deixei para trás perdeu a importância. Experimentar essa sensação era a única coisa que me chamava a atenção naquele momento. Continuei flutuando enquanto o meu corpo relaxava. Meus músculos pararam de doer. Eu respirava levemente. Não me sentia mais cansada. O alívio não era apenas externo, era interno também. Imediatamente, eu vi uma segunda camada de vários galhos extensos. O cenário era incrível. Haviam grandes animais, cavalos, girafas, elefantes, leões e muito mais. A cena era linda. As cores das peles de cada espécie me surpreendiam. Pela primeira vez, eu vi esses animais selvagens como seres inofensivos e amigáveis, que antes eu nunca tinha visto. Era como se nós nos conhecêssemos e fôssemos da mesma parte da família. Sentir amor por aqueles seres e eu sabia que eles também me amavam. Continuei subindo. Eu vi uma terceira camada de galhos. Estes estavam cheios de crianças de todas as raças e idades, todas unidas e ao mesmo tempo muito bonitas. Todas estavam felizes. Sorrisos, canções, pequenas vozes doces, era tudo o que eu ouvia. Os sorrisos brilhavam na face das crianças. Jogavam, corriam no campo, respingavam a água que jorrava da fonte no centro do jardim. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu nem tentei. Bastava observar e desfrutar daquela bela paisagem que emanava amor de todos os lados. A comunicação que eu tive durante a viagem não foi verbal. Eu me sentia inundada de amor, de modo que eu não disse nada. Gostei e fiquei encantada com aquele belo espetáculo. Eu era como um balão que saiu da mão de uma criança e não se preocupava com o que deixou para trás. Ele vai onde quer que o ar o leve. Eu teria decidido ficar lá se eu tivesse uma escolha. Neste momento, lembrei-me da minha filha, mas eu não estava preocupada. Eu sabia que ela ficaria bem. Então, pude vê-la em sua cama dormindo pacificamente. Senti muita paz e muito amor perto dela. É como se estivesse ali ao seu lado. Eu não estava preocupada, mas apenas me aproximei dela e cuidei dela. Percebi que eu tinha o poder de ver tudo na minha frente, atrás, em cima e embaixo, e em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não me preocupava para onde iria virar. Eu não precisava virar a cabeça. Os meus olhos podiam ver tudo como se estivesse em 3 dimensões. Era muita informação de uma vez só. Eu assimilava tudo ao mesmo tempo. Tudo me fascinava. Eu senti que havia magia naquele lugar. Um pouco mais acima, vi outra grande camada de galhos. Desta vez, haviam adolescentes e pessoas de meia idade, pessoas envelhecendo. Eu vi harmonia, serenidade e felicidade. As pessoas sorriam e eu me sentia fortalecida. As vozes eram claras, harmoniosas e fluentes. A comunicação fluía de forma natural. A atmosfera era de completa paz e amor. Havia também uma fonte rodeada de flores de todas as cores no centro de um grande jardim. A água cascateava em diferentes ritmos, formando imagens, e o seu som estava em harmonia. Era incrível. As pessoas sentavam-se em torno de si e conversavam e sorriam umas com as outras.
Elas não falavam com sons da boca. É como se elas pudessem dizer tudo e eu poderia ouvi-las apenas com a mente. Haviam pessoas deitadas no jardim lendo livro, ou apenas curtindo o sol. A zona rural era fantástica. Continuei sendo carregada nessa jornada. Só conseguia desfrutar do prazer de viajar, subindo daquela árvore que era como um túnel cheio de vida, onde parecia que tudo era uma coisa só, e que me fazia completa, realizada e livre. Conseguia respirar profundamente e me oxigenar. Me sentia doente e de forma alguma eu estava machucada. Lembro-me dos meus pais e do meu marido. Eu sabia que eles estavam sofrendo, mas também eu sabia que eles ficariam bem. Queria consolá-los, amá-los cada vez mais. Nada absolutamente me preocupava. Era como se eu soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eles desfrutariam daquela excelente sensação de bem-estar que eu tinha. E eu parei de me preocupar. Fui um pouco mais adiante em direção da camada mais alta de galhos. Dessa vez eu via um grande grupo de idosos. Eles sorriam, pareciam fortes e vigorosos. Muitos estavam sentados conversando, mas sem dizer nada. Eles estavam no meio de um jardim cheio de flores, árvores de várias espécies, rios fluindo com água fresca e limpa. Caminhavam contando histórias. Ninguém tinha problemas com a mudança. Isso me chamou a atenção. De repente, percebi que o meu corpo estava como se estivesse cheio de eletricidade e era capaz de irradiar luz. Eu me sentia realizada. O campo era simplesmente lindo e a minha alma se encheu de felicidade. Olhei para cima para ver o que estava acontecendo. Tudo era um espetáculo com sensações que eu nunca havia sentido antes. Eu vi um pequeno círculo fino amarelo tão imenso que me atraiu. A minha curiosidade natural me fez entrar e ver o que estava atrás daquilo. Minha curiosidade se transformou em desejo. Eu queria entrar nele. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia acelerar a minha jornada. Ansiosa e tentando entrar, consegui penetrar lentamente naquele pequeno espaço. Era como se fosse um fio de seda, macio e delicado. Levantei a minha cabeça e os meus ombros, como eu acreditava que finalmente seria capaz de viver na luz que estava ao meu redor. Ela parou no meio do meu corpo e me preencheu por inteira. Fiquei cega em completo êxtase. Respirei fundo para me encher completamente com aquela sensação incrível. Eu não queria e não precisava de mais nada. Consegui chegar ao fim, ao destino final. Não existia amor maior do que aquele. Eu o conhecia, o sentia e desfrutava imensamente. Nenhum prazer, sensação de paz, harmonia, plenitude ou êxtase poderia descrever a sensação de ser abraçada por aquela luz que encheu o meu corpo de amor por completo. Não haviam palavras suficientes. Eu conseguia ver, ouvir, sentir e perceber tudo sem sair daquela árvore que me fazia flutuar. Era como se tudo fosse um. Tudo estava conectado. Eu tinha a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de me comunicar com todos sem dizer nada. Senti-me completamente amada e aceita, sem nenhum conflito ou confusão. Era como estar em casa com toda a família da criação, sem olhar absolutamente nada. Quase imediatamente senti o toque de uma mão na parte superior da minha cabeça. Neste momento, fui inundada por um amor inimaginável. Eu estava cheia de êxtase. A mão tocou na minha cabeça. Ouvi uma voz suave, bonita, quase mística, que disse: "Fique calma e vá em paz. Faça tudo o que eu te pedi." Eu queria perguntar, entender, investigar mais, mas comecei a minha jornada de volta. Voltei vendo as camadas de galhos passando bem rápido. Não havia como apreciá-los. Eu queria, mas eu só podia voltar daquela maneira violenta. Eu não queria voltar da minha linda experiência. Foi muito legal. Eu gostei muito. Eu me perguntava constantemente: por que eu tenho que voltar se finalmente consegui descansar? Por qual motivo eles estão me acordando? Por que eles estão me incomodando?
Novamente, me vi longe da cama do hospital e os médicos cercando o meu corpo tentando me ressuscitar. Em um instante, eu estava no meu corpo. A minha cabeça dava voltas e voltas. Voltei a sentir dor, angústia, raiva. A tontura me impediu de me localizar no tempo e no espaço. Eu abri os meus olhos e vi que muitos médicos estavam ao meu redor tentando me ressuscitar. Senti um grande calor no meu peito, do choque elétrico que eles usaram para tentar recuperar o meu ritmo cardíaco. Neste momento, ouvi os médicos gritando. Gritei por dentro, sem que ninguém me ouvisse. Não, eu não quero voltar. Me deixe em paz. Eu estava desesperada. Eu não queria estar ali. Perguntei-me mais uma vez, por que eles tinham que me acordar se finalmente eu tinha dormido depois de tanta luta para respirar? Era como se ninguém se importasse com o que eu queria. Todos queriam me trazer de volta para este lugar onde tudo doía e eu mal conseguia respirar. Eu senti que horas se passaram aqui, mas sem dúvida foram apenas alguns minutos. O meu corpo resistiu e mais uma vez eu tive uma parada cardíaca. Os médicos pareciam perder o controle e gritavam em voz alta. Ela está de volta! De novo conosco! Ela se foi! Tente novamente! Lutei para voltar para onde eu estava por alguns segundos. Não havia razão para ficar aqui onde existe tanta dor e sofrimento. Eu só queria voltar para aquela luz, para aquele amor, para aquele tempo. Eu queria sentir aquele imenso amor e aquela plenitude que eu havia sentido. Ninguém ouvia os meus gritos internos. Era incrível como ninguém se importava com o que eu pensava. Eu não conseguia pensar na minha filha, no meu marido, nos meus pais ou na minha família. Tudo era menos importante depois de eu ter vivido aquela paz e sossego. Eu senti que eles ficariam bem e não me preocupei mais. De dentro de mim eu falava, me deixe em paz. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero voltar. Por favor, me deixe ir. Após uma batalha de cerca de 1 hora com choques elétricos, reanimação cardiopulmonar, conseguiram restabelecer o meu batimento cardíaco. Eu voltei. Eu estava aqui novamente no hospital, cheia de tubos, sons, respiradores e um grande grupo de médicos ao meu redor. Pouco a pouco foram se afastando, restando apenas 2 enfermeiras e um cardiologista que ficou comigo o resto da noite. No começo eu estava muito confusa. Não é possível sofrer uma experiência como aquela e voltar entendendo o que aconteceu. Escutei uma fala e percebi que eu estava com muita raiva de todos e que eu não entendia nada. Quem tinha dito essas palavras para mim? Por que disseram isso para mim? Será que um médico falaria comigo? Ou foi o próprio Jesus que está me mostrando o caminho e eu tenho que decifrar? Tudo aconteceu de uma vez. Estive em uma cena incrível e eles me ressuscitaram, tentaram salvar a minha vida. Algumas horas se passaram antes que se tornasse mais claro na minha mente. Pude então entender e aceitar o que havia acontecido. Estive em outro lugar, em outra dimensão, ou talvez no mesmo lugar, mas eu pude ver o que antes eu não podia. Algo aconteceu e eu queria entender o porquê eu tinha saído do meu corpo. Eu insistia a dizer a mim mesma que a única maneira era escrever. Eles me deram uma caneta do meu lado esquerdo, porque eu tinha um catéter do meu lado direito. Mas eu não conseguia escrever. E enquanto eu tentava perguntar, ninguém conseguia responder. Ninguém me dava explicações. Apesar de todas as minhas intenções de escrever no meu caderninho, não conseguia obter uma explicação. Eu me sentia desconcentrada, mas muito animada. Eu não entendia onde estava, mas eu sabia que eu estava viva e não era deste mundo ou deste reino. Aqui era apenas uma antecipação do maravilhoso mundo que vem depois da morte. Todos agiam como se eu estivesse morta, mas eu gostaria de explicar que eu estava mais saudável do que nunca. Queria que eles parassem de agir daquela maneira e lhes disse que, embora eu parecesse mal, eu não estava doente e eu não sentia mais dor. Que eu sabia que viveria, que lá onde eu estive haviam dito isso para mim. Mas eu não conseguia dizer nada nem me comunicar. A força interna que me sustentava me ajudava a não me desanimar de nada, apesar das más notícias que vieram depois. Muitos dias se passaram, entrei em crise e comecei a chorar profundamente. Então eu tive outra experiência incrível. Reposicionei a minha cabeça no travesseiro, olhei para cima
E então passei por uma das experiências mais bonitas da minha vida. Comecei a orar pedindo a Deus que me desse paz. Com os olhos no teto, tentando respirar fundo e devagar, enquanto ouvia Marcela, a minha irmã, concentrei-me na minha oração. Então eu senti uma sensação de formigamento por todo o meu corpo. Com os olhos abertos e me sentindo completamente consciente, vi descer 2 anjos. Um ficou do meu lado direito e o outro do meu lado esquerdo. Eles emanavam uma luz, e eu vi nos movimentos das suas roupas, que eram túnicas de seda. Eles pareciam estar flutuando. Eu não me lembro de ter visto asas, apenas corpos transparentes que brilhavam intensamente e me banhavam com puro amor e realização. Eles começaram a me limpar. Eles descansaram a minha cabeça para trás e, com muito cuidado, meu peito, meus braços, minha barriga e minhas pernas. Eu senti como se meu corpo começasse a liberar da pressão que tinha. Eu senti alívio e gostei do cenário. Tudo era um espetáculo para os meus olhos. Eu me sentia carinhosamente abraçada por aqueles seres. Marcela apenas olhava para mim e não entendia o que estava acontecendo. Ela me via relaxando cada vez mais até entrar em sono profundo, e eu dormi por várias horas. Descansei como se fosse a primeira vez em dias. A minha respiração melhorou drasticamente. Chorar era o melhor exercício respiratório que eu poderia ter feito. Eu consegui o que os médicos não conseguiam em dias. O ar entrou dos meus pulmões com força. Acontecimentos muito sombrios como esse trazem consigo uma luz que dão sentido à dor. Isso é o que significa crescer através da dor. Basicamente, foram 2 experiências incríveis que vivi durante os meus 2 meses de internação. Eu acreditava que você só poderia se salvar se acreditasse em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu percebi que onde eu estava não havia religião, e em nenhuma ocasião haviam pessoas isoladas ou pregando de um jeito melhor ou pior que o resto. Acredito que a mente de todos é o céu ou o inferno, não são lugares. Eles nunca me falaram que existe apenas uma religião de verdade. Absolutamente. Existem apenas uma verdade e ela está dentro de você, em seu coração, e se chama amor. O amor não te confunde, não tem limites, nem regras, nem erros. Enquanto as religiões, sim. Eu saí dessa experiência e vejo o mundo de uma forma completamente diferente. Eu gosto muito de pessoas, mas eu adoro ficar sozinha. Eu sinto que o meu mundo interior é cheio de informações e tem respostas para os meus problemas. Normalmente eu encontro as respostas dentro de mim. Eu não sei se foi adquirido em outras vidas ou se é nessa vida que eu recebi tantas informações. Eu estou convencida de que existe uma unidade incrível em todo o universo. Não é possível amar sem sentir amor pelos animais, pelas plantas, pelas árvores, pelas estrelas, pelas pessoas que eu nunca conheci. Eu não posso deixar de compartilhar que existe vida após a morte. Não é verdade que nós seremos julgados e o julgamento não limitará a plenitude da nossa existência. Eu sinto que eu tenho o propósito de compartilhar que, através de uma grande dor, você pode ser positivo e otimista. Eu sei que não importa o que temos ou o quanto temos. Também não importa quais os títulos profissionais que temos. Nem todas as coisas que o mundo exige para ter um certo nível social e econômico. O importante é amar apesar do que possa ser. O importante é ver nos outros o que eles mesmos não conseguem ver. Acredito que eu tenho que compartilhar que a fé é o que salva. A fé em si mesmo te salva de seus medos, dos seus fracassos, da frieza, da tristeza. Se você não se ama, será impossível amar outra pessoa. Você não será capaz de amar ou dar amor a mais ninguém. Amar a si mesmo é o maior investimento que alguém pode fazer. Nós precisamos separar um tempo para nos conhecermos, nos entendermos e nos aceitarmos como somos. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo.
Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.